Eu quero trazer uma mensagem da parte do Senhor Jesus Cristo para a sua meditação, glória a Deus, nesta tarde. E Deus, Ele irá falar contigo, glória a Deus. E muitas das vezes eu e você passa por uma tribulação e às vezes ficamos pensando, meu Deus, o que fazer em momento de tribulação? O que fazer, Senhor, no momento da minha provação? Glória a Deus. E eu e você às vezes se desespera, eu e você às vezes pensamos até que não tem mais esperança e que é o fim. Porque a provação, ela se levanta, a tempestade, ela se levanta para querer tirar a esperança que há em nossos corações. E muitos até têm a fé abalada e acaba desistindo do caminho do Senhor. Glória a Deus. Eu quero chamar a sua atenção, glória a Deus, para a meditação da palavra do Senhor, glória a Deus, que se encontra, glória a Jesus, no Evangelho segundo escreveu o apóstolo Mateus, no capítulo 8 e o versículo 23. O Evangelho segundo escreveu o apóstolo Mateus, capítulo 8 e o verso 23. Vamos ler a mensagem da palavra do Senhor e peço que você preste muito atenção naquilo que Deus ele tem para você no dia de hoje. Vamos ler a palavra do Senhor. Então, entrando ele no barco, e seus discípulos o seguiram. E eis que sobreveio no mar uma grande tempestade, de sorte que o barco era varrido pelas ondas. Entretanto, Jesus dormia, mas os discípulos vieram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, perecemos. Perguntou-lhe então Jesus: por que sois tímidos, homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e fez-se grande bonança. E maravilharam-se os homens, dizendo: quem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Glória a Jesus. Eu quero deixar para a sua meditação esta passagem, mas a palavra do Senhor vai nos dizer que Jesus está no barco e os seus discípulos estão junto com ele. Mas a Bíblia vai nos dizer que neste momento que os discípulos se encontram dentro do barco, a Bíblia vai nos relatar que sobreveio uma grande tempestade, de modo que o barco, aleluia, glória a Deus, era varrido. Ou seja, as ondas se arremessavam contra o barco. E quando as ondas se arremessavam contra o barco, a Bíblia diz que os discípulos agora começam a temer. Venha o temor sobre os vossos corações. Mas o que me chama a atenção é que Jesus está na polpa do barco. Ele está dormindo. E a Bíblia vai nos dizer que quando ele está ali dormindo, a tempestade é tão grande que as ondas acabam enchendo o barco. E os discípulos agora começam a se atemorizarem. Glória a Deus, os seus corações se estremecem por ele não saber o que fazer. Porém, aqueles homens eram pescadores, eram homens que pescavam para sobreviver naquela época. Eram homens que traziam o seu sustento da pesca. Mas a Bíblia agora vai nos dizer que ele está com o mestre. Deixa eu dizer uma coisa para você. Muitas das vezes na minha e na sua vida, eu e você passamos
por um momento de tribulação, de tempestade. Mas o que nos chama a atenção é que Jesus, ele diz em sua palavra: aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado na terra. Mas o que é que esta mensagem nos traz para o nosso, aleluia, glória a Deus, para o nosso conhecimento, para o nosso aprendizado? É que no momento em tribulação nós devemos confiar no Altíssimo. Jesus está na popa do barco. A tempestade se levanta de tal forma que aqueles homens temem. Mas aqueles homens conheciam, glória a Deus, o poder de Deus, a qual Jesus Cristo revelava. Porque os discípulos andavam com o Mestre. Mas agora eles são provados. A sua fé é provada naquele momento de tribulação. Jesus, ele está na popa do barco dormindo. Os discípulos agora se desesperam. As ondas se arremessam contra o barco para virar. O vento é revolto. Eles começam a temer. E no momento de tribulação eles começam a tirar a água do barco. Eles começam a lançar a água fora. E eles começam a gritar: Jesus, salva-nos porque perecemos. Mestre, salva-nos porque perecemos. Aí a Bíblia vai nos dizer que naquele momento os discípulos estão desesperados. Eles começam a lutar para sobreviver. Mas o Mestre estava dormindo na popa do barco. E agora eles começam a glória a Deus no alvoroço. O vento começa a soprar cada vez mais. As ondas se levantam de tal maneira furiosamente e o vento começa a soprar, glória a Deus. E aqueles homens estão ali no barco junto com Jesus Cristo. Eu quero dizer para você que Jesus tem o poder e a autoridade de acalmar a tempestade. Ele tem o poder e a autoridade de acalmar o vento. Ele tem o poder e a autoridade de repreender, glória a Deus. Ele tem o poder sobre os céus e sobre a terra. Pois o seu nome, ele tem poder de se dobrar os joelhos nos céus, debaixo dos céus e sobre a terra. Pois o poder de Deus, glória a Deus, se aperfeiçoa na fraqueza. O poder de Deus, aleluia, glória a Deus, o poder do Senhor é sobre mim e você. É sobre nós, porque o Senhor, ele tem um domínio. O poder de Deus, glória a Deus, está sobre todo o universo. Mas aqueles homens que estavam no barco, agora começam a temer. Aqueles homens eram pescadores. E todo pescador que sai para pescar à noite, conhece quando o mar está para peixe e como não está. Os homens eram também conhecedores do mar. Eles sabiam como é quando o mar está revolto e quando o mar não estava. Eram homens que saíam para pescar de noite, eram homens que saíam para pescar de dia. Mas não houve uma tempestade como naqueles dias. Não houve uma tempestade igual àquela como era de costume, creio eu, em seu trabalho, porque os pescadores também saíam à noite. Os pescadores naquela época também saíam à noite para pescar. E a tempestade naquele dia o provavam. A tempestade naquele dia abalou a sua fé. A tempestade naquele dia estremeceram os discípulos. A tempestade naquele dia, glória a Deus, fizeram com que aqueles homens temessem.
Mas a Bíblia diz que ele clama: Mestre, nos socorre. Senhor, não te importa que pereçamos. Talvez você hoje se pergunte e dizendo: Senhor, não te importa que pereçamos. Deixa eu dizer uma coisa para ti. Jesus está nesta prova. Jesus está te acompanhando. Jesus está vendo, aleluia, o teu sofrer. Ele acompanha a tua caminhada. Ele está contemplando esta prova na tua vida. Mas espera aí, Jesus está na polpa do barco. Ele está dormindo. Aí eu lhe chamo a sua atenção para esta mensagem. Como é que pode, em meio a uma tribulação daquele dia, como é que pode os discípulos estar no barco e Jesus está dormindo no travesseiro, na polpa do barco? Jesus dormia, mas os discípulos estavam atribulados. E Jesus dormia um sono que parecia que não estava acontecendo nada. E os discípulos estavam em grande tribulação. E o mestre dormia. Aí eu chamo a sua atenção para esta mensagem. Jesus, ele nos ensina que em meio à tribulação nós devemos descansar. Jesus, ele nos transmite esta confiança em meio à tribulação. Jesus ensina aos seus discípulos, ele é mestre. E todo mestre, ele tem os seus discípulos, e ele nos ensina em meio à tribulação descansar, confiar. Em Salmos de Davi, a palavra de Deus nos diz em Salmos, glória a Deus, Davi, ele passou por momento em sua vida, em momentos que o seu filho, ele se levantou contra ele para usurpar o trono. Mas esta palavra, ela me chamava a atenção também. Em Salmos 3, e o verso 5, ele diz: Deito-me e pego no sono, acordo, porque o Senhor me sustenta. Davi, ele disse que deita em seu leito, ou seja, na sua cama, ele pega no sono e acorda porque o Senhor o sustenta. Jesus estava ensinando os seus discípulos até a confiança a descansar. E muitas das vezes nós não conseguimos ter esta confiança, a descansar no Senhor, esperar com paciência. Nós não conseguimos porque a tempestade é grande. A tempestade se levanta de tal maneira que nos atribula e acabamos perdendo a confiança. Aí a Bíblia vai nos dizer agora que Jesus está na polpa do barco. Mas a Bíblia diz que eles acordam: mestre, mestre, nos socorre, porque nós perecemos. Jesus acorda, se levanta, ele estende as suas mãos e acalma o vento. E ele diz: aquieta-te, vento, e aquieta-te, mar. E a Bíblia diz que se fez grande bonança. E a Bíblia diz que os discípulos agora olham para ele e dizem: quem é este homem que até os ventos e o mar lhe obedecem? Deixa eu dizer uma coisa para você. Jesus, ele vai te surpreender quando ele acalmar a tempestade, quando ele acalmar o vento. O Senhor, ele vai te surpreender. O Senhor, ele vai te dar vitória, porque o Senhor, ele tem um poder e autoridade sobre esta tribulação, sobre a tua vida. Jesus, ele nos traz este ensinamento que a cada dia nós temos que colocar em prática. Que em meio à tribulação, que em meio à tempestade, devemos confiar no Altíssimo. Bem certo é que Deus nos conhece a nossa estrutura. Ele sabe que nós somos tentados. Ele sabe o que é tentação, porque um dia ele foi tentado.
Mas Jesus, ele nos ensina a confiar nele, esperar com paciência, esperar no Altíssimo e em meio à provação e tribulação confiar no Senhor e saber que o Senhor é Deus que está no controle da situação. Então eu quero dizer para você, não te preocupes, porque este desespero, tenha paciência, a tempestade vai cessar. O Senhor vai acalmar esta tempestade. O Senhor vai fazer o vento cessar. Jesus olhou para ele e disse: por que sois tímidos? Jesus era uma autoridade. Ele era o mestre, ele é o Filho de Deus. Eles ficaram tímidos de acordar o mestre. Eles estavam tímidos de acordar o Senhor. Mas o Senhor, ele acalmou a tempestade. Jesus está acalmando a tempestade. Não te preocupes neste momento. Está difícil, não está? Mas o Senhor vai acalmar a tempestade. Não temas, porque eu estou contigo. Não te apavores, porque eu sou teu Deus. Eu te sustento com a destra da minha justiça. Levanta a cabeça, prossegue. Não é tempo de parar, não é tempo de desistir. O Senhor não te chamou para desistir. O Senhor não te chamou para que você hoje pudesse voltar para trás. A Bíblia diz: lembrai-vos da mulher de Ló. Lembra-te da mulher de Ló, que olhou para trás e se transformou numa estátua de sal. Não é tempo de desistir. O Senhor está no controle. E você muitas das vezes, porque errou, porque pecou, diz para o Senhor: socorre-me, mas mesmo assim você é tímido. Eu quero dizer para você também que o pecado, ele traz a timidez. O pecado faz com que o homem se esconda. Lembra-te de Adão e Eva. Adão se escondeu porque pecou. E Deus não quer que você se esconda. Vem até o Senhor, confessa o teu pecado, porque aquele que confessa o seu pecado e deixa, alcançará a misericórdia. E o Senhor é grande para perdoar o meu e o teu pecado. Não é tempo de desistir. Você, mãe, que está lutando com o seu filho nas drogas, você tem dito para Deus: Senhor, eu não suporto mais a situação que o meu filho se encontra. Deixa eu dizer uma coisa para ti, mãe. Deixa eu dizer uma coisa para ti, pai. Vem para Jesus. Você vai ver o que Deus, ele vai fazer através das vossas vidas. O filho está rebelde, está usando droga, está no caminho errado e você não sabe o que fazer. A luta está tão grande na vossa vida dentro de casa que você não sabe como lutar, não sabe como agir. Eu quero fazer a você um convite. A palavra de Deus nos diz, glória a Deus, em Mateus 11:28, glória a Deus. A palavra de Deus nos diz em Mateus, glória a Deus. Eu quero, se você tiver uma Bíblia ao seu lado, glória a Deus, que a palavra de Deus, ela é bem clara, glória a Deus, e eu quero que você medite nela. Mateus 11:28 diz: vinde a mim todos os que estáis cansados, oprimidos, glória a Deus, vinde a mim todos, é todos, não é uma pessoa só, é todos. Jesus está chamando a todos, então ele diz: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Glória a Deus. Então Jesus está chamando: vinde a mim todos que estáis cansados, oprimido e sobrecarregado, e eu vos aliviarei. Por que você está temendo? Jesus está vendo a tribulação dentro da sua casa. O filho está nas drogas, está no meio de facção, lutando, e você lutando, pedindo a Deus para que o seu filho não morra.
porque a tempestade está tão grande, o marido no vício da embriaguez, o filho nas drogas, e você não sabe a quem recorrer. O desespero é tão grande, muitas das vezes, que a tua alma está oprimida e sobrecarregada, mas Jesus está chamando, dizendo: vinde até a mim. Aramandava subrianai. Jesus está chamando para que Ele possa aliviar a tua dor. O fardo está pesado, não está? O fardo está pesado, filho. O fardo está pesado, filha. Mas Jesus manda te dizer que Ele alivia a tua dor. Vem até a Ele. Não desista. Lute até o fim, porque Jesus, Ele está no controle da situação. Você está desesperada. Que luta tem sido na tua vida? A luta é tão travada que você se desespera de tal forma, dizendo: Senhor, me socorre, ou eu vou desistir. Decamanava subrianai. Mas Jesus manda te dizer neste dia de hoje que Ele está lutando ao teu favor. Por que você quer parar? Aí você olha dentro de casa, a luta é tão travada que nem a tua família te compreende. Ninguém te compreende. Aí o desespero oprime a tua alma de tal maneira que você pensa, aleluia, que é o fim. Tem muitos que desejam a morte. Tem muitos que desejam se matar. Colocar uma corda no pescoço e cometer o suicídio. Deixa eu dizer uma coisa para você. Esta não é a solução. Alguns pensam de se jogar debaixo de um carro. Alguns olham e dizem: Senhor, eu estou devendo, eu devo aluguel, eu devo cartão, eu devo isso, meu filho, querem matar o meu filho, querem tirar a vida do meu filho, querem tirar a vida de um da minha família. Mas Jesus está dizendo: vinde a mim, todos que estáis cansados, oprimido e sobrecarregado, e eu vos aliviarei. Não é eu, irmão Claudevan, que vai vos aliviar, mas é Jesus Cristo que vai aliviar a tua dor. A Bíblia diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade, ela liberta. Aí você me pergunta: que verdade é essa? Jesus é a verdade. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Pois todo aquele que crê nele, ainda que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê nele, não morrerá eternamente. Jesus é a verdade. Quando você começa a conhecer a verdade de Deus, os seus olhos se abrem, o coração, aleluia, glória a Deus, o coração do homem se quebranta e os seus olhos se abrem para conhecer o caminho da verdade. Ainda tem gente que não conhece a verdade de Deus. Muitos que estão dentro do tráfico de droga. Muitos que estão no tráfico, que não tem mais paz. Já está até com olheira. Não dorme, porque pensa que se dormir alguém vem para matar, ou a polícia invade para tirar a vida. Muitos que estão no tráfico de droga não sabem nem como sair. Muitos que estão no vício. Eu quero chamar a sua atenção, você que está no vício das drogas. Jesus, Ele liberta. Jesus, Ele transforma o homem, Ele liberta o homem, Ele dá nome ao homem e Ele leva o homem para o céu. Você diz: para Deus não tem solução mais, mas Jesus está vendo tudo. Ramandava subrianai. Você está se desesperando, dizendo: Senhor, por que tudo isso na minha vida? Mas Jesus manda te dizer que Ele liberta e transforma. Aí o homem procura os deuses deste mundo, procura refúgio onde não há salvação. A Bíblia diz que ainda antes que houvesse dia, eu sou. E não há quem possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Jesus, Ele disse que ainda antes que houvesse dia, Deus estranho não houve entre vós. A Bíblia diz que não há salvação a não ser por meio de Jesus Cristo. Jesus diz: ninguém vem ao Pai a não ser por mim.
Você não vai encontrar salvação em nada neste mundo, a não ser por meio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu e você pensa que há salvação em alguma parte? Não há. Só Jesus, ele salva e liberta. Como é que você... Aí você me pergunta, como é que você pode me afirmar tudo isso? Olha para mim o que Jesus ele fez sobre a minha vida. Olha a transformação que Deus fez na minha vida. Da onde Deus me tirou, ninguém poderia me tirar, porque qualquer um que viesse pregar o evangelho, eu não o dava ouvido. Mas um dia Jesus, ele me visitou, transformou a minha vida e me trouxe para o caminho dele. Muito não acredita naquilo que Deus ele tem na minha vida, mas o meu Deus, ele é o meu advogado e ele me justifica de todos aqueles que me acusam. Talvez alguém te acusa, talvez alguém te aponte e diz, ela é assim, ela vive desse jeito, a família dela é assim, e eu não quero nem saber, eu quero é que morra. Mas Jesus é o teu advogado fiel. Jesus está no controle da situação. Então o Senhor, ele te chama para que ele venha abrir os teus olhos. A Bíblia vai nos dizer que tinha uma mulher que há 18 anos, escute bem, uma mulher que há 18 anos, olhe só bem, preste bem atenção, uma mulher de 18 anos, não é 18 dias, 18 anos, ela vinha andando curvada, ela era corcunda, ela olhava para o chão, ela não podia assumir a sua postura, a sua coluna era curvada, ela era curvada. Mas a Bíblia vai nos dizer que há 18 anos Satanás colocou esta enfermidade sobre a vida dela. Satanás vinha prendendo, sabe o que é prender? Acorrentar aquela mulher, prendê-la espiritualmente. E metade da vida daquela mulher, durante 18 anos, metade da vida dela, ela andava curvada. Os médicos não podiam fazer nada por ela. E outros que olhavam para aquela mulher, julgavam. Aquela mulher andava, ia para a casa do Senhor. A Bíblia diz que ela vai ao templo. Então aquela mulher não desistia de continuar no caminho do Senhor. Eu quero chamar a sua atenção. Se você crê que Jesus é o Filho de Deus, então ele tem vida eterna para ti. Aquela mulher não desistiu, ela foi. E quando ela chegou no templo, a Bíblia diz que Jesus está lá ensinando no dia de sábado. Jesus está ensinando no dia de sábado dentro do templo, ou seja, dentro da igreja. E aquela mulher que há 18 anos, Satanás vinha prendendo com espírito de enfermidade, Jesus chamou aquela mulher e disse, mulher, vem até aqui. Aquela mulher foi até ele. A Bíblia diz que Jesus estendeu as mãos sobre ela e ela recobrou a sua postura. Ela se colocou, glória a Deus, a sua postura em seu lugar, a sua coluna voltou para o lugar. E todos aqueles que viram começaram a reclamar, dizendo 6 dias há de trabalho, porque naquela época os judeus guardavam o sábado. E quando aquela mulher foi curada, alguém se levantou, mas Jesus o justificou aquela mulher, dizendo para aqueles homens, quando Jesus ele faz algo na sua vida, quando você volta para Jesus, alguém se levanta para te julgar, para te apontar e criticar, mas Jesus é o nosso advogado fiel. Jesus olhou para aquela mulher e disse, olha, será que no dia de sábado vocês não desprendem o boi da manjedoura ou o jumento para dar água? E não convinha que esta filha de Abraão, que há 18 anos Satanás vinha prendendo com espírito de enfermidade. Aleluia. Deixa eu dizer uma coisa para ti. A Bíblia também fala de uma mulher hemorrágica. Uma mulher hemorrágica que durante 12 anos da sua vida, 12 anos, não é 12 dias, 12 anos, ela tinha os seus bens, ela tinha dinheiro,
Deixa eu dizer uma coisa para você. Os médicos, ele desengana aqueles que ele olham aos olhar humano, até a ótica humana, a condena. Pela ótica humana, condena o homem, dizendo não tem mais jeito. Aleluia, glória a Deus, não tem mais jeito. Vai morrer. Mas Jesus Cristo, o Filho de Deus, estava naquele lugar, aonde uma grande multidão acompanhava. E esta mulher gastou os seus bens, o seu dinheiro, para que a sua saúde ficasse boa, para que ela pudesse ficar boa. E aquela mulher tinha uma hemorragia. E a sua hemorragia durante 12 anos, hemorrágica, Ramandava Subrianai. E você sabe muito bem os dias que as mulheres chega ao tempo da sua, glória a Deus, da sua menstruação. Aquela mulher não parava, ela sangrava. E os médicos pegou todo o seu dinheiro, pegou todos os seus bens, glória a Deus, e disse para aquela mulher que não tinha mais jeito: tem alguém que olha para você e diz, não tem mais jeito. Ramandava Subrianai. Alguém olha para você e diz que você não tem mais jeito, que você não tem futuro. Mas Jesus manda te dizer que há esperança para a tua vida, há futuro para ti, há um futuro traçado por Deus para a tua vida. Jesus, ele está te chamando para mudar a tua história, o quadro da situação. Até quando você vai ver isso dentro da sua casa? Seu filho na droga, e você não sabe nem o que fazer. Seu marido nas drogas, na prostituição, e você não sabe o que fazer. Até quando você vai ficar parado, prostrado? E Jesus está te chamando, dizendo, eu quero mudar o quadro da tua história. Aí aquela mulher gastou tudo. Ela não tinha mais bens, ela não tinha mais dinheiro. Tudo que ela tinha, ela gastou nos médicos, e os médicos não tinham solução para que ela pudesse, aleluia, a sua vida voltasse ao normal como antes. E aquela mulher gastou tudo quanto ela tinha. Mas a Bíblia diz que Jesus ia de caminho, e quando Jesus ele vai de caminho seguindo um homem por nome de Jairo, a Bíblia diz que aquela mulher estava tão fraca. Igreja, eu quero chamar sua atenção para isso. Aquela mulher não tinha mais força. Aquela mulher não tinha força para nada, nada, nada. Aquela mulher não tinha força nem para andar. A hemorragia daquela mulher era durante 12 anos. Imagine você perder tanto sangue. Você perder sangue. Você perder sangue não é brincadeira, não. Você perder sangue não é brincadeira. Aquela mulher perdeu muito sangue. Mas quando ela toma uma atitude que eu e você temos que tomar, que é de ir buscar o Senhor, que é de ir para a igreja, se converter, aceitar Jesus, porque Ele é a única solução do teu problema. E ela disse consigo mesmo, se eu apenas tocar na orla da sua veste, eu creio que serei curada. Eu quero chamar sua atenção para isso. Até quando você vai ficar prostrado, você tem que tomar uma atitude de crente. Você tem que tomar uma atitude de dizer, Jesus, eu vou te aceitar, eu vou voltar para a tua presença, eu vou permanecer na tua casa, mas eu creio que tu vai me curar. Aquela mulher tomou uma atitude, ela não podia andar direito, porque estava fraca, mas a sua fé, ela ultrapassou as barreiras, ela conseguiu aquilo que estava em seu coração. O desejo do seu coração era ser curada. Ramandava Subrianai. Ela queria ser curada. Rakamanava Subrianai. Aí você tem que tomar uma atitude. Bata a poeira, levante, crente. Levante da sua casa. Levante e vá em busca da tua salvação. Ela disse, se eu apenas, olha a fé daquela mulher, ela disse, se eu apenas tocar na orla da sua veste, na orla, perto dos seus pés, eu creio que serei curada. Ela ouviu falar de Jesus Cristo, que Jesus curava, que Jesus salvava. Tem gente que já ouviu falar de Jesus. Tem gente que já ouviu falar de Jesus Cristo, que Jesus cura, que Jesus liberta, que Jesus transforma, que Jesus dá vida.
Muita gente já ouviu falar de Jesus, mas nunca provou, mas nunca conheceu dentro do seu coração a verdade do Evangelho, a verdade de Jesus Cristo, porque Ele é a verdade, o caminho e a vida. Ela disse consigo mesmo: se eu apenas tocar na orla da sua veste, serei curada. E ela foi. A Bíblia diz que grande multidão, era muita gente. Jesus ia na frente e a multidão ia acompanhando Jesus Cristo. E era grande, era numerosa a multidão. E aquela mulher foi no meio da multidão, enfrentando aquela multidão. Aquela mulher estava fraca, porque ela perdeu muito sangue. E a Bíblia vai nos dizer que ela entra no meio da multidão. E a Bíblia diz que a multidão ali, apertava aquela mulher. Creio eu que aquela mulher caía. Ela trombava, mas ela não desistiu. Às vezes você passa por tanta dificuldade, tanto problema, que você diz: não vou conseguir. Eu não vou conseguir. Não está dando certo, é a mesma coisa. O que é que eu vou fazer? Você chora. Você começa a chorar, se desesperar. Você quer ver seu pai, sua mãe em paz. Você quer ver a sua família em paz. Mas você não sabe qual é o caminho. Mas Jesus está dizendo: vinde a mim, todos que estáis cansados, oprimidos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aprendei de mim, diz o Senhor, que sou humilde e manso de coração, e que o meu fardo é leve. Jesus tem um fardo leve para a tua família. Jesus, ele tem a salvação para ti. Não há outro salvador. E aquela mulher enfrentou a multidão, e a Bíblia diz que quando ela toca na orla da veste do mestre, a Bíblia diz que imediatamente aquela mulher é curada. Olha só que mistério. Aleluia. Quando ela tocou na orla da veste do mestre, ela foi curada. E a Bíblia vai nos dizer que Jesus, ele para entre as multidões. E os discípulos perguntam: mestre, o que é que está acontecendo? O Jesus olha para os seus discípulos, olha para a multidão e diz: alguém me tocou. E os discípulos dizem: Senhor, a multidão te aperta. E tu diz: quem te tocou? A multidão está te apertando, Senhor, e tu diz: quem te tocou? Jesus diz: alguém me tocou, porque de mim saiu virtude, de mim saiu poder. A multidão estava tocando Jesus, Jesus ia na frente e a multidão tocava ele, tocava no braço, tocava no ombro, tocava nele. Curiosidade, outros eram curados. Mas algo chamou a atenção do mestre, algo chamou a atenção de Jesus Cristo. Chama a atenção de Jesus para a tua vida, para você ver se Deus não vai curar, para você ver que Jesus vai transformar a vossa vida, para você ver o que Deus ele vai fazer por esses dias na vossa vida. Faça a prova de Deus. E aquela mulher foi curada. A Bíblia diz que quando Jesus voltou para a multidão que olhou, aquela mulher se aproximou, tremendo. Ela olhava para sua mão e olhava para a mão e ficou inacreditável naquela situação. Ela ficou sem saber o que dizer, porque há 18 anos ela vinha com a hemorragia que nem os médicos podiam resolver. Aquilo que os médicos não podem resolver, Jesus é o médico dos médicos. Ele cura, ele salva e ele liberta. É isso que Jesus ele tem para a tua vida: salvação, libertação, transformação e a paz sobre a vossa casa. Aquela mulher se aproxima perto dele, e Jesus olha para ela e ela relata, a Bíblia diz que ela diz para Jesus tudo o que ela passou. Creio eu que ela disse para Jesus: Senhor, há 12 anos eu venho sofrendo com hemorragia. Há 12 anos, Jesus Cristo, eu vinha sofrendo, Senhor, com hemorragia. Eu dei todo o meu dinheiro aos médicos e os médicos não podem resolver o meu problema. Mas eu disse comigo mesmo: se eu apenas tocar na orla da sua veste, eu creio que serei curada. E eu enfrentei uma multidão. Eu estava fraca, mas eu enfrentei mesmo assim, porque eu cria que o Senhor podia curar, se eu apenas tocasse na orla das vossas vestes.
Jesus estava ali. Quando viu que aquela mulher disse tudo, Jesus olhou para ela e disse: ó filha, grande é a tua fé. A tua fé te salvou. Vai em paz, porque a tua fé te salvou. Ei, a fé daquela mulher salvou ela. A Bíblia diz que a fé, sem as obras, ela é morta. Não adianta eu dizer: eu tenho fé. Eu creio em Deus. Eu tenho fé em Deus. Não precisa eu aceitar a Jesus, não. Não precisa aceitar Jesus porque eu já tenho fé. Eu creio em Deus. Então não precisa aceitar Jesus. Já tenho fé nele. Eu creio que Deus existe. Mas a Bíblia diz que a fé, sem as obras, ela é morta. Então não adianta eu só ter fé. Eu tenho que ter obras. Porque a fé, ela vem através das suas obras. A mesma coisa desta mulher que há 12 anos vinha com a enfermidade hemorrágica que nem os médicos podiam resolver. Então ela teve fé, mas ela praticou as obras, ou seja, ela foi em busca da solução. Ela foi em busca da sua cura. E você vai ficar prostrado? Você não vai se levantar do seu lugar para ir em busca da solução? Jesus, ele liberta, ele transforma. O teu filho está nas drogas, não está? Você está passando por uma situação que você diz: ninguém me ama, ninguém me dá valor, ninguém me compreende, minha família nem liga, é eu passando por necessidade. O meu irmão está ali numa situação nas drogas, dentro de facção. A minha família parece que é uma tribulação que parece que não tem paz. Eu vivo angustiado da minha vida. As minhas amizades se aproximam de mim, conversa. Quando pensa aqui nas minhas amizades, e quando eu estou numa situação é que as minhas amizades me abandonam. Aí eu quero dizer para você: Jesus não abandona ninguém. A Bíblia diz: acaso pode uma mãe esquecer-se do filho que amamenta? Isso, a palavra te faz uma pergunta. Jesus te faz essa pergunta. Será que porventura uma mãe que está ali amamentando seu filho, ela vai esquecer do filho que amamenta? Porque a mãe que está amamentando seu filho, ela está amamentando, mas está olhando para o seu filho amamentando. Mas Jesus, ele diz: mas se porventura esta mãe viesse esquecer, eu não me esquecerei de ti. Jesus está dizendo: a tua família pode te esquecer, o teu amigo pode te esquecer, tudo que há no mundo, todos que há no mundo podem te esquecer. A tua família pode te abandonar, mas Jesus está dizendo: eu não me esquecerei de ti. Jesus não esqueceu de ti. E outra, o que Deus puder fazer pela minha sua vida, Ele faz. Ele cria situação na vida do homem, Ele cria situação na vida da mulher, para reconhecer que Deus é Deus e voltar para o caminho dele. Jesus, ele conhece o meu deitar, o meu levantar, o meu proceder, assim como ele conhece o teu. Mas ele também conhece o desejo do teu coração. Jesus manda te dizer: não está fácil, não é? Está difícil para ti, não está? Então vem para os meus braços. Arrepende-te do teu caminho e volta para a minha presença. Aí, filha, o Senhor manda te dizer: continua orando, continua buscando, e o Senhor vai fazer o impossível se tornar possível. Não é tempo de parar, não é tempo de desistir. Mas eu torno a dizer aqui novamente: você não vai encontrar salvação em nenhum lugar. Eu lembro muito bem do que Deus ele fez por mim, aonde homem nenhum podia fazer. Aí você diz: o crente está ali dentro da igreja, glorificando a Deus. O crente está no meio da rua, grita mais de que não sei o quê. Eita, crentezinho para gritar. E dentro da igreja. Mas você não sabe que ali naqueles crentes tem ex-traficante, ex-homicida, ex-assaltante, ex-macumbeiro, ex-prostituta, que Jesus foi lá e trouxe para a sua presença. Sabe por que o crente grita? Sabe por que o crente exalta e diz que o nome do Senhor é grande? Sabe por que o crente incomoda, gritando, exaltando o nome de Deus? Porque Jesus tirou o homem da onde não podia tirar, tirou a mulher da onde não podia tirar.
Ninguém poderia tirar o homem do tráfico. Ninguém poderia tirar a mulher da prostituição. Aquele que era programado para morrer, Jesus livrou da morte. Jesus está livrando da morte no dia de hoje. Jesus está livrando a tua família da morte. Jesus está te livrando da morte. Jesus está dando livramento de Camanava Subrianai. Ele manda te dizer no dia de hoje: eis que eu estou dando livramento, eis que eu vou começar a trabalhar neste vale, e eis que eu vou colocar tudo em ordem em seu devido lugar. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado na terra. O Senhor é poderoso na guerra. Foi Ele que te escolheu. Foi Ele que te deu a vida, e vida com abundância. Mas Ele quer uma posição. Ele quer que você creia. Ele quer que você exalte. Ele quer que você engrandeça o nome dEle e diga que Ele é grande. Ele está nesta peleja. Um dia a Bíblia diz que o rei Josafá, o rei de Israel, o rei de Judá, Josafá, ele servia a Deus, mas a Bíblia diz que um exército numeroso, era um exército tão grande, que ele disse: Senhor, e agora? O que é que eu vou fazer? Porque chegou uma notícia para o rei Josafá. O rei estava lá sentado em seu trono, estava ali cuidando do seu povo, mas uma notícia abalou. Ei, tem notícia que tem te abalado, não tem? Tem. Tem notícia que chegou até a ti por esses dias dizendo: olha, aconteceu isso. Tem. Tem notícia que te chegou uns tempos atrás que te abalou, não tem? Mas Jesus, ele entrou na peleja ao teu favor. Sabe por que cessou a aprovação? Porque Jesus entrou na peleja. Aí Josafá, ele disse: Senhor, e agora? Que situação agora? E o exército era numeroso, viu, contra Israel. Mas a Bíblia diz que Josafá, ele consultou a Deus. Aí tem gente que está na provação, está na luta, no desespero, mas não consulta a Deus. Nem busca a igreja está bem perto de casa. Ninguém quer ir buscar a igreja, ninguém quer buscar a presença do Senhor. Achando que polícia vai resolver, juiz vai resolver, advogado vai resolver, mas só quem resolve é Jesus. Quando Josafá estava em meio à guerra, levantou um profeta, porque ele apregoou o jejum. Ele resolveu buscar a Deus, porque o exército dos inimigos era numeroso. E ele aplicou o jejum. E a Bíblia diz que quando ele começou a orar, a Bíblia vai nos relatar que o profeta se levanta e diz: nesta peleja não tereis que pelejar, ficai parado e vede o livramento do Senhor que vos dá hoje. A Bíblia diz que o profeta começa a dizer, Deus começa a dizer por intermédio do profeta, dizendo: eis que vem pela ladeira de Ziz, mas nesta peleja não tereis que pelejar. Bebe, come e alegra-te, porque nesta peleja não tereis que pelejar. Jesus está mandando dizer para você no dia de hoje: come, bebe e descansa, porque nesta peleja não tereis que pelejar. Está difícil no teu trabalho? Está difícil na tua casa? É um disse-me-disse? É um problema dali? É alguém olhando para ti com pensamento de vingança? É alguém querendo tirar a tua vida sem tu saber? É todo mundo que é contra ti. É de um jeito que ninguém sabe como fazer. Mas Jesus está dizendo: nesta peleja não tereis que pelejar. A peleja não é tua. Por que você está pelejando? Por que você está usando o braço da carne para agir? Por que você está agindo de si mesmo? A peleja não é sua. Sabe por que você está passando pelo estreito? Porque você acha de agir como você quer. Você quer agir do seu jeito. Você quer lutar do seu jeito. Mas Jesus está dizendo: eu sou a solução. Eu estou no controle. Descanse. Olhe para mim que sou o alvo. E você ainda pensa em agir do seu jeito. Aí você passa por estreito, você fica confundido, você fica atribulado, você fica até aperreado. Mas se tiver alguém da tua família no hospital, Jesus cuida dela. Se alguém está no hospital no dia de hoje, Jesus está trabalhando no vaso. Se alguém entrou no estreito hoje,
Se alguém está passando por algo hoje, é porque Jesus está trabalhando no vaso. Jesus está trabalhando na tua vida. Descanse. Diga que Jesus é grande. E esta tempestade, ela vai cessar, vai. Essa tempestade vai cessar. Não desista de orar. Jesus está contigo. Não temas. Descanse tão somente. Amém? E que todos fiquem na paz do Senhor Jesus Cristo. E que Deus ele venha abençoar a tua vida. Quero dizer para você, Everton, em nome de Jesus, que Jesus está no controle da tua vida, varão. Descansa, descansa e deixa Deus trabalhar. Porque o que Deus ele preparou para a tua vida é bem maior do que tu pode imaginar, Everton. Amém? Descanse e diga que Jesus é grande, porque Deus está mudando o quadro da situação. Amém? Que todos fiquem na paz do Senhor e que esta mensagem venha, glória a Deus, tocar o teu coração, que eu sei que tocou, e você venha voltar para Jesus, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. Primeiro, Jesus é o caminho. Segundo, Jesus é a verdade. E terceiro, Jesus é a vida. Então volte para Jesus, porque Jesus, Ele tem o melhor para a tua vida. Amém? Fiquem todos na paz do Senhor Jesus Cristo.